E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades aqui no estado de São Paulo. TH mais SBT, VTV SBT, SBT Ribeirão Preto e SBT Central. Tudo ligadinho aqui no programa A Voz da População. Sem perder tempo, a gente já vai para o quadro Flagrantes, com notícias em destaques da semana, do Brasil e do mundo. Roda! É isso mesmo, Paulo Mansur, flagrante no ar aqui pelo programa A Voz da População, com os casos de repercussão. E você que está nos acompanhando pode e deve participar aqui com a gente. Se você tem aí na sua casa, comércio, chácara, sítio, uma câmera de segurança que registrou algum crime, forneça essa imagem para a polícia e depois mande para cá, mande para o Zap da População, né, para a gente fazer essa denúncia aqui em nosso programa DDD 11 96783 6666. Vamos então girando a informação com o flagrante da vida real. Como a população está sofrendo nas mãos desses criminosos, né? A verdade é essa. Nós temos o flagrante de que um criminoso, ele agride uma mulher durante um assalto. A vítima estava caminhando na rua quando de repente aparece o ladrão. O ladrão quer pegar os pertences. A vítima reage ao assalto porque é muitas das vezes uma pessoa que estava indo a trabalho, muitas das vezes tem ali algum objeto que tem um valor sentimental além do valor financeiro, ou até mesmo um celular, né, que ainda está pagando e iria ficar no prejuízo. Então, a ação ali que aconteceu, flagrante da vida real, esse criminoso, né, que agrediu, este caso que aconteceu na cidade de Itapeva, aqui no interior do nosso estado. A vítima tenta impedir o roubo, mas o ladrão consegue fugir com alguns pertences. Até o momento ele não foi preso. É o que a população passa hoje em dia, né, que sofre nas mãos dos criminosos, porque o cidadão de bem tem que ficar em casa trancado e quem deveria estar trancado na cadeia está solto, aterrorizando a nossa sociedade. Outro flagrante que eu quero mostrar, mas dessa vez a bandidagem se deu mal. Nós temos as imagens para você do exato momento, né, que acontece uma negociação da venda de um celular. Essa negociação começou pela internet, ali foi o ponto de encontro. Porém, na verdade, não era negócio nenhum. Os bandidos já tinham ido neste local para realizar, sabe o quê? O roubo do celular. É por isso que eu falo, cada vez mais os bandidos têm interesse no celular, mas tem gente que aí fala é só um celular. Acaba ali defendendo a bandidagem. A verdade é essa. E o povo acaba sofrendo, né? Porque ali ele está vendendo, porque possivelmente precisa desse dinheiro para outra coisa. E aí o que acontece? A polícia na rua, presenciando este assalto, chega lá e dá um sacode nesses criminosos. 2 bandidos ali envolvidos, então um foi baleado, né, pelos policiais envolvidos nesta ocorrência e o segundo envolvido ali em questão, o que aconteceu? Deu o famoso pinote. Ele acabou fugindo sem levar nada, ainda não foi localizado, inclusive a polícia busca outras câmeras de segurança para fazer a identificação deste assaltante. Inicialmente combinou ali que era para ser uma negociação, depois tentou roubar, mas aí um foi baleado e preso e o outro ainda é questão de tempo. Daqui a pouco está atrás das grades, a casa dele daqui a pouco cai. É flagrante da vida real, é a polícia na rua combatendo a criminalidade. E por falar da polícia na rua, nós vamos mostrar agora detalhes, né, do exato momento em que policiais militares realizam ali uma prisão de uma quadrilha especializada em roubos à residência. Essa quadrilha invadiu ali um imóvel para roubar. 5 criminosos, alguns deles armados, renderam a vítima, pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram objetos pessoais e fugiram. Porém, testemunhas ouviram um barulho estranho na casa e ligaram para a polícia militar pelo telefone 190. O PM chegou rapidamente, fez o cerco e deteve os 5. Né? Todos os objetos levados foram recuperados e devolvidos ao dono e a bandidagem
se deu mal. Vem para cá porque eu quero convidá-lo a participar aqui conosco do programa A Voz da População, porque daqui a pouco tem Zap da População, o Espaço do Povo aqui na tela do SBT. Tem reclamação do seu bairro, tem reclamação da sua cidade? Grave um vídeo e mande para cá. DDD 11 96783 6666. Você faz a cobrança e o Paulo Mansur corre atrás para cobrar das autoridades. Então daqui a pouco tem Zap da População. Vamos seguir com mais notícias e agora um caso triste e revoltante. Um dono de uma construtora, ele foi morto durante um assalto, né? Um caso terrível, porque bandidos invadiram o local, né? Renderam esta vítima que estava ali sozinha na residência. Você está acompanhando imagens desse caso, né? 4 criminosos que invadiram o local. O detalhe que eles conseguiram ter acesso a esta casa, a esta residência, porque clonaram o portão da casa. Esse empresário de 58 anos do ramo da construção civil, os ladrões estavam ali interessados em diversos produtos, fizeram uma limpa, pegaram, né, produtos ali, itens de valor e colocaram dentro de um carro. O detalhe da covardia deste caso é que agrediram a vítima, deram uma coronhada e um tiro. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Morreu na sala de jantar. Durante a fuga, o que chama a atenção é que eles, possivelmente nervosos com tudo o que aconteceu, bateram até o carro, né? O carro utilizado por esses criminosos durante este latrocínio, né? Cada vez mais a população que sofre nas mãos desses criminosos. Ato covarde, né? Então é questão de tempo para a polícia pegar esses assaltantes. Tenho certeza que quando tiver atualização desse caso, nós vamos mostrar aqui no programa Voz da População, porque a polícia vai dar a resposta. A bandidagem não pode sair tirando a vida das pessoas. Não pode sair matando as pessoas. A verdade é essa, o povo não aguenta mais sofrer nas mãos destes criminosos, né? O caso de latrocínio. Então, até o momento, a polícia segue reunindo ali imagens de câmera de segurança, a investigação já segue forte para poder pegar estes criminosos. Vamos trazer mais destaques aqui do nosso quadro Flagrante. Você vai acompanhar agora detalhes de uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma quadrilha internacional. Quadrilha esta que roubava caminhões, quadrilha dos piratas do asfalto, né, para levar para fora do Brasil. Nós temos imagens, né, desta operação realizada aqui pela Polícia Civil, né, 9 pessoas presas, 11 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos no estado de Santa Catarina. O grupo operava de forma sofisticada. Os criminosos atravessaram a fronteira com o Paraguai, furtavam os caminhões aqui no nosso Brasilzão, nos estados do Sul e do Sudeste, e acabavam voltando ao país vizinho com os veículos, né, fruto de crimes, né? Então, inclusive, os integrantes dessa organização criminosa faziam levantamentos em oficinas mecânicas e postos de combustíveis. Então, as informações eram repassadas aos comparsas no Paraguai e aí eles vinham e realizavam estes crimes. Durante o trajeto, trocavam as placas brasileiras por paraguaias e removiam os rastreadores dos veículos. 15 caminhões foram roubados pela quadrilha. O líder desta organização responde a mais de 12 inquéritos policiais, inclusive também outro criminoso, né? Ele é procurado pela Interpol. Então, ação importante das forças de segurança. A gente vem falando, né, de casos de roubos de caminhões, né, a quadrilha dos piratas do asfalto, mas as forças de segurança vêm agindo para combater este tipo de crime. E vem para cá porque tem uma operação, caso, olha,
é preciso tomar todo cuidado, hein? Você, nosso telespectador, nossa telespectadora, principalmente ao sair para comprar alimentos fora, né? Às vezes não sabe a procedência, né? Olha o que a Polícia Civil encontrou, uma fábrica clandestina de salgadinhos. Não tinha autorização, não tinha nada, situação insalubre. O detalhe que durante esta operação, a Força de Segurança acabou encontrando 8 estrangeiros, todos sírios, trabalhando de forma precária e foram assim detidos. A polícia agora investiga a situação deles no país. A fábrica funcionava em uma casa, por fora ninguém imaginava as condições de higiene, a cozinha toda imunda, alimentos guardados diretamente no chão, muitos insetos, fiação exposta, utensílios enferrujados. Então, para você ter uma ideia, 3 donos, né, desta fábrica foram presos nesta operação. Um taxista que transportava quibes e esfigas para ambulantes também em toda ali cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu esta operação. Todos vão responder por crimes contra a relação de consumo. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que saber a procedência, saber onde compra, né? Coxinha, salgadinho, né? Nesse caso quibe, esfirra, para que não sofra uma intoxicação alimentar ou algo até pior, que é uma questão de saúde pública. Então a polícia investigou e fechou este local. Os destaques do flagrante são estes. Voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. E a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. O arsênico, substância que tem como base o arsênio, é usado na mineração pela indústria de metais e couros e até no tratamento de alguns tipos de câncer. Ele também faz parte da agricultura e por isso está presente em alguns alimentos, mas em quantidade mínima. Se ingerido, a gente sabe que a toxicidade fatal é um cálculo de um limite, né? É 70 miligramas por quilograma corporal. Só que nos últimos meses, compostos de arsênio viraram caso de polícia. Mortes por intoxicação após o consumo de alimentos chamaram a atenção do país. No Rio Grande do Sul, em dezembro de 2024, uma família inteira foi hospitalizada depois de comer um bolo. 3 pessoas morreram. A suspeita é a nora de uma das vítimas, que foi presa e dias depois encontrada morta na cela. Após 6 meses, um caso parecido, dessa vez em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Uma adolescente morreu e outra precisou ser hospitalizada depois de consumirem bolos de pote enviados por uma colega de 17 anos. Ela confessou que envenenou o alimento porque tinha ciúmes das vítimas. Em comum, esses 2 casos têm o uso da mesma substância, o óxido de arsênico. A venda de compostos de arsênio foi proibida ao público em 2005. Atualmente, a aquisição do produto só é permitida para empresas e mediante um registro detalhado, com o motivo da compra e as condições de uso. No entanto, a venda online dificulta o controle e acaba facilitando a comercialização dessa substância de forma ilegal. Foi exatamente assim que a adolescente de Itapecerica da Serra conseguiu o produto. O composto, que é branco, sem cheiro e tem um aspecto parecido com farinha, pode ser facilmente misturado em alimentos. Os sintomas iniciais de intoxicação aguda por arsênio começam até 2 horas após a ingestão do alimento e incluem vômitos, tremores, dores abdominais e diarreia, na maioria das vezes com sangramento. E apesar de aparentar ser um crime de difícil solução, essa médica legista afirma que os sinais de envenenamento são fáceis de identificar. Nos casos de exumação, que o corpo já está degradado, aí já fica um pouco mais restrito, mas ainda assim é possível identificar essa substância. E também não existe o crime perfeito, então a perícia vai além, até entender, né, onde que essa pessoa adquiriu essa substância, então é muito difícil não deixar um rastro que não seja visível para a perícia. Preste atenção nesta matéria exclusiva que a gente vai mostrar agora no SBT. Olha só. Emanuel Bassini foi preso no apartamento dele, em Valinhos, no interior do estado. Mão pra trás. Gente, o que tá acontecendo? O que você fez, você sabe. Não precisa nem falar. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido no Paraná.
Ele não ofereceu resistência, mas questionou ter que ir na parte de trás do camburão. Aqui atrás mesmo? Aqui não é Uber não, cara. Em fevereiro de 2023, o dono da empresa de intermediação de negócios, Easy, apareceu aqui no SBT Brasil. Entre documentação e seguro, você tem em torno de 8% ao ano. A reportagem revelava com exclusividade o calote milionário da locadora de veículos por assinatura, com áreas de investimento financeiro. Funcionava assim. No início do contrato, o cliente pagava entre 30% e 50% do valor do veículo e saía de carro zero. Ao longo de 4 anos, ficava isento de IPVA, seguro e manutenção do carro. Ao fim do contrato, a promessa era que os motoristas ainda receberiam metade do valor pago. Uma conta que não batia. Thaís agora reflete. Ela investiu R$35 mil. No começo a gente só pensa no benefício, não pensa no prejuízo. Se você pega um carro alugado na época, era uns 1.400 mais ou menos, aí se você multiplica em 4 anos, vai dar 60 mil, por aí. A comerciante lida com prejuízo há 2 anos. Acordei com o promotor de justiça lá na minha porta, os meus vizinhos tudo olhando. Você pensa milhares de coisas, né, na hora. E aí ele falou, não, a gente tá com busca e apreensão e levaram o meu carro. Segundo as investigações, a Easy comprava e alugava os veículos em concessionárias, locadoras e consórcios, mas não pagava essas empresas. Por isso, os clientes finais acabavam sem veículo e sem dinheiro. Em entrevista à repórter Flávia Travassos, em 2023, Emanuel culpou uma das locadoras de carros, dizendo que houve um problema no contrato. Nós recebemos o comunicado da Orotur que ela tinha perdido todos os contratos, ou praticamente a maior parte deles, e nós precisaríamos devolver todos os veículos. E aí nós já tínhamos em torno de 130 veículos. O senhor tem medo de ser preso? Não, só tem medo de ser preso quem cometeu algum crime, algum delito. Ouvimos a locadora hoje, que disse que a Easy não estava pagando. A Orotur não tinha conhecimento de que esses veículos eram sublocados. O intuito, segundo os representantes da Easy, era tão somente para que esses veículos fossem utilizados pelos seus representantes comerciais. O senhor Emanuel, que era o representante da Easy, ele retirou diversos rastreadores dos veículos, o que impedia inclusive a localização dos bens pela Orotur. A investigação levantou mais de 100 vítimas lesadas pela empresa de Emanuel em vários estados e dezenas de processos contra ele, todos por estelionato. Aqui na delegacia, Emanuel disse que quebrou e não conseguiu pagar o que devia. Para a polícia, tudo não passou de um golpe milionário. Fazendo um cálculo por baixo, isso deve atingir a casa de uns 10 milhões tranquilamente. Deu um passo aí maior que a perna e com a nítida intenção de ter uma vantagem devida perante todas essas vítimas. A polícia investiga se o valor desviado foi aplicado em criptomoedas. É que nada foi encontrado em nome de Emanuel. A sede da empresa já não funciona mais. Thaís acabou de financiar um carro. Pago com raiva, não é com muita raiva mesmo, porque cada parcela eu falo, poderia estar com o meu carro, porque o meu carro era quitado. Aí eu tive que, no desespero, financiar outro carro. Participe do Zap da População, é Zap da População na tela. Roda a vinheta. É DDD 11 96783 6666, Zap da População. E a gente fala aqui com 502 cidades do estado de São Paulo, hein, meu povo? Quando a gente fala, vai para todas essas cidades. Ó. O Kleber, ele mora na cidade de Lucélia. Ele procurou a gente para reclamar de uma buraqueira que tomou conta da rua dele. Roda lá. Pedimos a sua ajuda da imprensa, Rua dos Lírios. Tudo abandonado também. Esquina com as Amoreiras. Olha a situação das ruas. Nada eles fazem. Já faz tempo. Passa mandato e nada eles fazem. Essa rua aqui no bairro aqui tá esquecido, Morada do Sol. Aqui a situação tá precária. O asfalto tá acabando e nada eles fazem.
Obrigado, Kleber. Essa é uma situação das ruas dos Lírios, lá no bairro da Morada do Sol, em Lucélia. A via está cheia de buracos há anos e nada feito. Moradores já pediram diversas vezes e nada feito, nenhuma resposta, mas agora que não aconteceu nada, a gente foi para cima com a SBT e aí a gente procurou a prefeitura de Lucélia para eles comentarem o que vai acontecer, quando que vão fazer esta via, né? E diante da situação de diversas vias na cidade, a prefeitura informou que firmou um financiamento junto à Caixa Econômica para fazer os reparos nas ruas. Já sobre a Rua dos Lírios, o problema é conhecido pela administração municipal, porém, devido ao desgaste na rua, é preciso fazer um novo asfalto, o que está no planejamento. Porém, aguarda recursos estaduais ou federais para fazer a obra. Então, não há prazo para que ela seja feita. Vamos anotar esse pedido, que eu sou deputado estadual. De repente, eu posso fazer uma interlocução, tentar ajudar o prefeito em relação a essa rua, né? Vamos anotar esse pedido, mandem lá, é Tatiana o nome dela, manda lá para a gente tentar ver se ajuda, tá bom? Bom, por isso que eu quero saber da sua, do que está acontecendo na sua cidade. É DDD 11 96783 6666. O que está acontecendo aí no hospital, na saúde, enfim, nas escolas da sua região. DDD 11 96783 6666, Zap da população. Roda a vinheta. E que tal assistir algum filme? Tem uma dica do SBT para você. Roda. Hoje, 11h20 da noite, Daniel Radcliffe vive a grande aventura que sempre sonhou. Na selva, vê índios selvagens que ninguém nunca viu antes. A gente vai curtir muito. Mas em um piscar de olhos, esse sonho vira pesadelo. Eu sou um covarde. Eu mereço tudo isso. O que é isso? Hoje, 11h20 da noite. Pensei que quisesse uma aventura. Na selva. Tudo que você tem a fazer é continuar. Na tela de sucessos. Agora é Zap da população novamente. Roda a vinheta. E a gente vai chamar o nosso repórter Fabrício Fernandes para mostrar aí uma reclamação lá da cidade de Limeira, né, Fabrício? Roda. É isso mesmo, Paulo Mansur. Este é o Espaço do Povo aqui na tela do SBT com o nosso Zap da população. Eu estou chegando por aqui para trazer a participação do nosso povo. Então, se você que está nos acompanhando ainda não gravou um vídeo mostrando o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, dá tempo ainda de participar aqui com a gente. É muito fácil, é só você gravar um vídeo falando o que está acontecendo por aí e manda para cá. DDD 11 96783 6666. Vamos recordar um caso que nós estamos destacando da cidade de Limeira. A Larissa, nossa telespectadora, ela mora lá no bairro residencial Recanto Alvorada e está reclamando da buraqueira em uma rua. Melhor do que eu ficar falando, vamos ver o depoimento dela, porque a voz da população é só aqui no SBT. Pode rodar. Paulo Mansur e a voz da população, ajuda nós. Olha o tamanho do buraco, ó. O pessoal tem que desviar. É uma avenida aqui movimentada, no Gustavo Piscinini, na cidade de Limeira. Logo ali, ó, já fica o ponto de ônibus, ó. Aqui é uma avenida bem movimentada, que dá lá para o bairro do Marajoara. O pessoal tem que desviar do buraco para não poder entrar dentro da cratera que se encontra aqui. Muito obrigado, viu, Larissa, por acreditar aqui em nosso trabalho, né, ter gravado este vídeo, fazendo essa denúncia por conta da buraqueira nesta rua. E você, nosso telespectador, telespectadora que está acompanhando em nossa região aqui o programa Voz da População, pode e deve mandar aí, gravar um vídeo contando o problema que tem aí. É rua esburacada, praça abandonada, falta de iluminação, posto de saúde sem remédio, tem reclamação por aí, então grave um vídeo e mande para cá, para o nosso Zap da população, DDD 11 96783 6666.
Paulo Mansur e equipe espera a sua mensagem chegar aqui no nosso Zap da População. Você então agora acompanha imagens da rua José Francisco Holland, isso é na altura do número 300, lá no Residencial Recanto Alvorada, na cidade de Limeira. A Larissa procurou a gente, né? A via é movimentada, tem muitos buracos e não há manutenção. Né, eles entraram então em contato com a gente, pois procuram a prefeitura e não conseguem uma resposta para a solução desse problema. E fica buraqueira ali, cada dia que passa, esses buracos aumentam, causando prejuízo para a população, risco, né, de uma pessoa em uma bicicleta cair, em uma moto, estragar veículo. O povo paga o imposto e espera ver o retorno, pelo menos, né, a rua, né, sem buracos. Diante desta situação, o povo já procurou a prefeitura, não conseguiu resposta. Nós entramos então em contato com a prefeitura da cidade de Limeira, buscando uma resposta para saber quando que a operação Tapa Buraco vai passar nesta rua. E a prefeitura respondeu para a gente, né, que o serviço será realizado nesta via. Agora nós temos um novo vídeo da Larissa. Será que a promessa da prefeitura foi cumprida? Olha só. Agradeço ao Paulo Mansur e ao programa Voz da População. Ó. O problema que eu tinha mandado aí para vocês foram resolvidos, ó, os buracos que estavam abertos aqui na rua José Francisco Holland. Ó. Gratidão. Que notícia boa, hein, Larissa? Coisa boa, né? Quando a gente vê o problema sendo solucionado, né? O pessoal da Prefeitura de Limeira, eu quero agradecer, inclusive, né, ao prefeito, à equipe de manutenção, né, que realizou então este serviço ali na cidade de Limeira, né, no bairro Recanto Alvorada, rua José Francisco Holland. Então, né, os buracos ali que a nossa telespectadora reclamou, foram solucionados. Por isso que é importante, você que está nos acompanhando de qualquer lugar da nossa região, grave um vídeo, faça como a Larissa, faça a denúncia que nós vamos cobrar as autoridades buscando uma solução para o nosso telespectador, porque a nossa missão é essa, é fazer o elo entre a população e o poder público, diminuindo esta distância. Então a participação sua é extremamente importante. Grave um vídeo e mande para cá, DDD 11 96783 6666. É também nesse número que você manda a sua fotinha para cá. É o nosso quadro selfie da população que está um sucesso. Então você, nosso telespectador, tem problema aí no seu bairro, você manda para cá. Mas você quer participar e aparecer aqui na tela do SBT? É muito simples. Vai do lado da sua TV, do seu notebook, celular, faça uma selfie mostrando que você está assistindo aqui ao nosso programa. E quando você tira essa foto, manda para o nosso Zap da População. DDD 11 96783 6666, porque é eu e você e eu juntinhos, né, todos os dias aqui no programa A Voz da População. Então mande a sua foto para cá, né, que você pode aparecer na televisão. Mas lembrando, tem que ser uma foto do lado da TV, tem que estar assistindo ao programa A Voz da População. Fica a dica, hein? Muita gente tem mandado fotos aí, mas sem aparecer que está assistindo o nosso programa. Tem que estar juntinho com a gente, né? Com certeza. Então, DDD 11 96783 6666, porque este é o espaço do povo na TV, é o Zap da População. E a notícia não para, tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. O jogador compartilhou a rotina intensa enquanto estava internado na Santa Casa de Porto Alegre. Campeão do mundo em 2002 pela seleção brasileira, Lúcio foi trazido com queimaduras em quase 20% do corpo após ser atingido na explosão de uma lareira ecológica em Brasília. O cirurgião plástico Eduardo Shen foi um dos responsáveis pela recuperação. As queimaduras um pouco mais profundas estão sendo tratadas com debridamentos, com a retirada do tecido, com a limpeza do tecido, sempre no bloco cirúrgico, sobre sedação ou sobre anestesia geral, que são queimaduras, como toda pessoa que se queima, extremamente dolorosas. A escolha pelo tratamento aqui não foi por acaso. A Santa Casa da capital gaúcha é referência nacional no cuidado de pessoas com queimaduras.
O banco de tecidos da instituição foi o primeiro a ser criado no Brasil, há 20 anos. E em 2013, teve papel fundamental no atendimento às vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Esta sala é um dos ambientes mais controlados do hospital. O banco de tecidos da Santa Casa armazena nestes freezers pedaços bem finos de pele humana, coletados de doadores de órgãos. Eles são processados e enviados para o tratamento de pessoas queimadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 1 milhão de queimaduras por ano, com 2.500 mortes. Mas os 4 bancos de pele do país atendem menos de 10% dessa demanda. A incorporação do uso da membrana amniótica, captada durante o parto, foi aprovada na semana passada para o tratamento pelo SUS e pode mudar essa realidade. A parte mais interna da membrana fetal, após o nascimento da criança, ela é desprezada. Uma grande vantagem da membrana é que nós abordamos a membrana no nascimento, no momento da vida, diferentemente da pele, que é abordada no momento da morte. Estima-se que a quantidade do tecido vai ser de uma maneira muito maior do que a pele. O Delvani, que teve 45% do corpo queimado no incêndio da Boate Kiss e também recebeu atendimento na Santa Casa de Porto Alegre, sabe bem da importância de aumentar o acesso a esse tipo de tratamento. Sem esse trabalho eu nem estaria aqui hoje. Graças a Deus, graças aos profissionais e aos doadores, também às famílias, né, que aceitaram doar as peles dos seus entes queridos. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais informações. Não saia daí. Preste atenção nessa reportagem aqui no SBT. Olha só. Trabalho é com a Andréia. Moradora da periferia de Osasco, na Grande São Paulo, ela participa de um projeto social. É vendedora de porta em porta de diferentes produtos fornecidos pela ONG Gerando Falcões a preços mais acessíveis. Mas esse daqui você não vai achar mais barato, não. Casada e mãe de 4 filhos, também atua como cabeleireira. A prioridade é comida farta na panela. Nem sempre a geladeira da Andréia tem tudo que ela, o marido e os filhos gostariam, mas não é por isso que vai ter qualquer coisa. Para essa família e tantas outras das classes D e E, comida não é só questão de quantidade, mas de qualidade. Andréia, o que tem hoje para o almoço? Hoje vai ter abobrinha, arroz e feijão, né, e um franguinho desfiado. Mas poderia ser cenoura, alface, acelga, repolho, tudo bem temperadinho e saudável. Eu não gosto muito de salsicha, essas coisas embutidas não é muito minha cara, refrigerante eu não gosto muito. As crianças eu prefiro dar coisa saudável, um suco natural, né, um suquinho de limão, eles gostam bastante. Andréia está entre os 73% dos brasileiros de menor renda com esse comportamento de consumo. O dado está na pesquisa Brasil Invisível, que entrevistou quase 2.500 pessoas de todo o país. O levantamento mostra que o brasileiro de baixa renda exibe a mesma tendência de consumo de alimentos zero açúcar. A gente vê na pesquisa que cada vez mais aumenta o acesso à internet. Uma consequência lógica é que a gente vai ter cada vez mais consumidores mais bem informados e, felizmente, mais saudáveis também. E com mais vontade de ir às compras, é o grupo social com maior intenção de consumo este ano, que, aliás, tanto quanto os mais ricos, também premia empresas comprometidas com causas importantes, como o direito dos idosos, das pessoas com deficiência e o bem-estar dos animais. O desafio do país é cada vez mais aproximar essa fatia da população com os meios que transformam a intenção de compra em negócio fechado. Certo, Andréia? A menos de R$100 você já não consegue comprar assim, uns legumes, uma fruta, ou você compra uma coisa ou você compra outra, né? Mas compensa. A vida saudável é bem melhor, né? E vamos agora com mais informações do nosso estado de São Paulo no Giro Cidade. Roda a vinheta. E a gente vai ficando por aqui.
Nosso encontro está marcado para segunda-feira, no mesmo horário, sempre trazendo muitas informações, alegria e prestação de serviço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.